You shine a flashlight beam up and even it won't leave. The beam will curve back around so you won't be able to see it from the outside. Hence the name black hole. A common misperception is that black holes just go sucking up everything in the universe. Like that, just like cosmic vacuum cleaners sucking up everything in their vicinity. That's actually not true. Now, objects that are very close to black holes do get sucked in. But if you're comfortably far away with the proper trajectory, you won't get sucked in. Cientistas há muito suspeitam que existe outro tipo de supernova envolvendo estrelas ainda maiores e explosões ainda mais poderosas. Estrelas que colapsam de forma tão catastrófica que não deixam vestígios, nem mesmo um buraco negro. Mas ninguém jamais viu uma estrela desse tipo até agora. Mesmo após bilhões de anos, o universo ainda nos surpreende com seu poder imenso. No final de 2006, astrônomos observaram a maior explosão estelar jamais vista pelo homem. Uma estrela maciça explodiu a 240 milhões de anos-luz da Terra. Alex Filipenko e sua equipe da Universidade de Berkeley, na Califórnia, espantaram-se com o poder da explosão. And the total energy emitted was 100 times as much as the energy of a normal massive explosion. It's an amazing, really powerful explosion. Uma supernova comum é resultado da explosão de uma estrela 10 vezes maior que o Sol. A supernova 2006 GY, por incrível que possa parecer, nasceu de uma estrela de massa 150 ou 200 vezes a massa do Sol. É a estrela mais maciça jamais vista. Os cientistas ainda estudam a repercussão da explosão, mas acham que a supernova 2006 GY tem muito a revelar a respeito das primeiras estrelas que povoaram o universo. We actually think that the first generation of stars tended to be really massive, and they probably exploded by this mechanism. São essas mega explosões que semearam os elementos pesados nos primórdios do universo. These extremely massive stars are the largest iron factories in the universe. A single star, 150 times the mass of the sun, can produce 20 or 25 solar masses of iron. It's incredible. In the cycle of life, not only here on Earth but in the cosmos, as stars die, particularly those that die spectacular deaths, the high-mass stars that manufactured heavy elements in their cores, those give the seeds of the next generations of stars that then increase the likelihood that that next generation will have planets, and planets that contain the ingredients of life itself. As supernovas não são os únicos eventos energéticos na vida e na morte de uma estrela. Nesse exato momento, há no universo milhares de pares de estrelas executando brilhantes danças de fogo. Para algumas, essa dança terminará em catástrofe. O astrofísico Joshua Barnes, da Universidade do Havaí, estuda o que acontece quando ocorre uma colisão de estrelas. We don't have the luxury of watching stars collide. A pair of stars, as they draw close enough to collide, would just be a single dot of light, even in the largest telescopes that we have. So we need to investigate these things with a computer. Usando modelos computadorizados, os astrofísicos podem escolher quaisquer pares de estrelas e verificar o que acontece quando elas sofrem um choque estelar. The models pose hypothetical situations and then see what happens. And you could sort of imagine this is like studying collisions of cars, and you were taking them out and smashing them together in the parking lot, one after the other, to see what came out of that. Entre as colisões mais explosivas verificadas pelos modelos astrofísicos está o choque entre duas estrelas de nêutron. Typically they're bound together as a pair orbiting one another, and as they orbit, they disturb the space-time around them and create waves of energy.
And the energy to do that slows the stars down so they get closer and closer together. As they get really close together, they're orbiting around hundreds or even 1,000 times per second. The final event is very dramatic. Quando duas estrelas de nêutron colidem, elas estão se movendo quase na velocidade da luz. Embora a colisão final dure apenas uma fração de segundo, ela libera mais energia do que aquela gerada pelo Sol em toda a sua vida. Graças aos modelos gerados no computador, podemos prever o que aconteceria se uma anã branca muito densa colidisse com o nosso Sol. Seria um evento aterrador. When it got close enough, the gravitational field of the white dwarf would start to distort the sun, so the sun would no longer remain a sphere. It would sort of turn into an egg shape as this thing came close. Quando a anã branca atinge o Sol com velocidade supersônica, sua gravidade emite uma enorme onda de choque através da estrela. And that would produce so much thermonuclear energy to essentially explode the sun. Surpreendentemente, demoraria apenas cerca de 1 hora para uma anã branca atingir o Sol e aniquilá-lo. Se isso acontecesse, a vida na Terra estaria condenada. Felizmente, as chances de isso acontecer são muito pequenas, porque o Sol está em uma área pouco povoada da Via Láctea. Individual stars are kind of jostling and weaving as they make their great circuit around the galactic center. So it's a complicated traffic situation, but because the space between the stars is so great, there's not much chance of a collision. If you were to wait out here on this beach until you saw the collision between the sun and another star, you would wait a long time. Even over its entire life, the sun has probably 1,000,000,001 chance of colliding with another star. Mas há lugares dentro das galáxias onde a chance de ocorrerem colisões é muito maior. Regiões onde centenas de milhares ou até milhões de estrelas estão unidas pela gravidade em um aglomerado globular. Comparado aos braços espiralados da Via Láctea, o aglomerado globular é como uma corrida de demolição. A chance de duas estrelas colidirem nos braços espiralados de nossa galáxia é apenas 1 em 1 bilhão. Mas em um aglomerado globular, a densidade estelar é 1 milhão de vezes maior do que em qualquer lugar da Via Láctea. In the Milky Way, everybody is pretty much going in the same direction. But in the globular cluster, there's no organized motion. They're basically all orbiting around the center on orbits which are aligned in all sorts of different directions. So some are going one way, some are going the opposite way. Nessa caótica e tumultuada situação, estrelas colidem em média 1 vez a cada 10.000 anos. Todas as estrelas num aglomerado nasceram por volta da mesma época. Assim, quando os astrônomos observam antigos aglomerados, não esperam encontrar estrelas jovens, mas um aglomerado globular costuma esconder visitantes misteriosos. Estrelas grandes e azuis, muito mais jovens do que as pequenas e fracas ao redor. Essas estrelas, aparentemente impossíveis, são chamadas Blue Stragglers. The mystery of blue stragglers is that they're, in some sense, younger than they have any right to be. All of the stars of that mass and that luminosity would have died off billions of years ago in these clusters. So the puzzle is, where did these things come from? How did they get into these star clusters? O astrofísico Joshua Barnes está convencido da resposta. Ele acredita que as Blue Stragglers resultam da colisão entre estrelas mais velhas e mais fracas da sequência principal. A collision of two main sequence stars, two sun-like stars, is actually relatively gentle. A gravidade mútua das estrelas prende-as numa espiral. They've lost energy of motion and they will come back and have multiple subsequent passages. They heat up and swell up and kind of spiral around each other, making several passes, each closer than the last one, until they finally come together and stars merge.
No final, em vez de dar início a uma catástrofe, as duas estrelas se fundem para criar uma estrela mais maciça. What you're basically doing is taking two small old stars, piling them together to make one star now, which is twice as massive, and therefore being more massive, it's brighter and bluer than the rest of the stars in the cluster. So it seems to be straggling behind the rest of the